Nós vamos continuar abordando nesse vídeo a utilização do VBA para o mercado financeiro, mas como forma de automatização de uma função bastante conhecida que é o desvio padrão. Para quem já assistiu os outros vídeos, eu já falei em diversos outros vídeos sobre cálculo de desvio padrão, sobre a utilização prática do desvio padrão em termos de aplicação para simulações de Monte Carlo, para avaliações de risco. Então tem diversos vídeos aí no canal explicando detalhadamente como se procede e qual a interpretação do desvio padrão. Então a ideia aqui é como a gente pode automatizar o desvio padrão ao invés de usar o desvio padrão pronto já do Excel. Então eu quero colocar isso dentro de um programa que, à medida que os dados vão sendo alterados, automaticamente quando eu rodar o programa, ou se ele estiver rodando online, ele já vai atualizando o desvio padrão para mim. Tá? Ele é uma ferramenta estatística, né, baseado na curva gaussiana ou na curva de distribuição de probabilidade normal. E a noção do desvio padrão é exatamente o ponto exato onde a concavidade da curva gaussiana, você vê que a concavidade ela começa com uma forma de parábola aqui embaixo, concavidade voltada para cima, e depois ela transforma na concavidade voltada para baixo. Esses dois pontos são simétricos e exatamente a interpretação geométrica é que quando passa por esse ponto chamado ponto de inflexão, esse ponto de inflexão se chama desvio padrão. Então, se ele estiver atrás da média, menos desvio padrão. Se ele estiver acima da média, mais desvio padrão. Ele, na verdade, é uma medida de volatilidade, ele é uma medida de flutuação, porque ele faz uma soma dos desvios em relação à média. E a gente extrai a raiz quadrada dessa soma. Então ele dá uma interpretação global de como que uma determinada ação está variando, como que um determinado fenômeno científico, biológico, computacional, matemático está variando, enfim, ele tem aplicação em todas as áreas que vocês imaginarem, tá? A fórmula dele parece muito complicada para quem não está muito acostumado, mas a interpretação é bem simples. Você pega cada célula do Excel ou cada ponto que você tem e retira da média. A média é uma só. Então, para cada ponto você retira da média e eleva ao quadrado, para não ficar negativo. Porque senão, se ficar sem o quadrado, a soma total dessa flutuação dá zero. Tá? Então, a ideia é somar os pequenos desvios que o seu evento faz em relação à média, dividir pelo total de pontos que você tem e extrair a raiz quadrada. Quando você divide pelo total de pontos, você tem uma coisa chamada desvio padrão populacional. Se você divide por total de pontos menos 1, você tem uma coisa chamada desvio padrão amostral. Ou seja, a gente usa essa fórmula quando eu não quero calcular sobre todos os pontos. Eu quero fazer uma amostragem dos pontos. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 pontos, mas eu quero fazer só desvio padrão de 10 pontos, eu tenho que usar essa fórmula aqui porque ela é uma amostra de toda a população. Tá bom? No caso do Excel, a gente já tem pronto isso. O desvio padrão do Excel se chama desipad.p, populacional, que é essa fórmula, quando é dividido por n. E você tem uma outra fórmula chamada desipad.a, de amostral, que é essa fórmula aqui. Tá? Quando você tem então uma série de dados, por exemplo, aqui eu tenho 9 dados, quero calcular o desvio padrão populacional. É cada ponto desse menos a média, elevado ao quadrado, soma-se todos os desvios e divide pelo total de pontos, que no caso é 9. Se você colocar isso no desipad.p, vai te dar um número que é o desvio padrão relacionado a esse conjunto de dados. Da mesma forma, se você usar o desvio padrão amostral, que é o desipad.a, você tem a mesma coisa, muito próxima do outro à medida que o n vai aumentando. Tá? Agora, se você tomar uma amostra pequena desses dados, o desvio padrão pode ficar longe, bem distante do desvio padrão populacional. Enfim, voltando então, desipad.p para a população no Excel, desipad.a para a amostra no Excel. E aí você pode perguntar, mas e no VBA? Como é que eu faço isso em VBA? Bom, no Visual Basic do Excel, Visual Basic for Application, a gente necessita de separar isso aqui em duas partes. A primeira parte de programação você tem que calcular a média. E a segunda parte de programação você tem que calcular a soma dos desvios, que é exatamente essa parte de cima aqui. Tá?
Então, como que a gente faz para calcular a média e como que a gente faz para calcular os desvios e dentro de um único programa calcular o desvio padrão populacional? Então, eu vou fazer o programa aqui para desvio padrão populacional. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, você dimensiona as variáveis que você vai usar. Então, eu vou colocar aqui como subdesvio P, tá? Vamos dimensionar aqui, então, o nosso número de termos. Tá? Então, N é a quantidade de termos que você tem. Vamos dimensionar o I, que é o nosso contador de células, ok? Vamos dimensionar aqui ainda a nossa média, eu vou precisar da média. E aí é single. Tá? Vamos dimensionar a soma. Soma como single. Vamos dimensionar ainda soma, média e o desvio padrão, claro. Então vamos dimensionar dp como sendo o nosso desvio padrão. Tá? Você pede para o usuário para ele te dar o número de pontos que você tem. Então aqui, ó, com o input box, você está pedindo um número de pontos. S igual a 0, que é a primeira soma que a gente vai fazer. E aí, a gente então abre um for, supondo que as células já estão preenchidas, a gente pode pegar o for, por exemplo. Então, for i indo de 1 até n pontos. A regrinha, já que vocês assistiram os outros vídeos, já devem saber como que eu faço um somatório no VBA. Soma igual a soma anterior mais cells e 1. Estou somando todos os termos. Next i. Fechei a parte de soma. Então, isso aqui é a somatório dos termos, tá? Se você quiser lembrar lá da parte de cima, então aqui eu estou fazendo o somatório dos termos para fazer a média. Então, logo depois do next i, eu já coloco aqui, ó, média é igual a soma total sobre n. Esse trecho aqui, que eu estou separando, esse trecho é exatamente, na verdade, em matemática é conhecido como x barra, que é a média, somatório indo de 1 até n de cada célula xi sobre n. Ou seja, é a fórmula da média. Então, essa parte do programa está fazendo exatamente a média, está fazendo essa parte daqui. Eu preciso separar em duas partes. Todo programa de desvio padrão você não consegue fazer dentro de um único laço de iteração for. Você precisa fazer um para calcular a média, e agora com o conhecimento da média, você abre outro for, ou abre, quem gosta de usar o do while, outro do while, para fazer a parte do somatório dos desvios. Tá? Como eu só criei um S aqui, ó, eu só tenho um somatório, eu poderia ter criado o S da média e S de desvio padrão. Mas eu não preciso gastar memória para criar duas, eu posso usar a mesma sempre. O único detalhe é que eu devo zerar, porque senão ele vai pegar o S que ele calculou aqui. Então, depois da média, eu venho aqui e coloco S igual a zero de novo. Tá? Com S igual a zero de novo, eu abro então outro for agora para fazer a soma dos desvios. E por que eu abro agora outro for? Porque eu já tenho a média pronta. Então, para indo de 1 até n, eu vou pegar exatamente essa média que eu já calculei e salvei com o nome med para fazer a soma dos desvios. Então, eu vou fazer o quê? S é o S antigo mais. Agora aqui, ó, se lembrar da formulinha, eu vou fazer cells i,1 menos a média ao quadrado, circunflexo quadrado. Então, esse trecho aqui, ó, faz exatamente ele está medindo para mim a flutuação em torno da média, i ao quadrado. Next i. Então, essa parte é a parte de cima do somatório. Para quem quiser lembrar da fórmula, você tem aqui então que essa parte é o somatório de i indo de 1 até n,
xi menos x barra ao quadrado. Tá? Aqui é um circunflexo. Tá? Bom, agora que eu tenho a parte de cima, eu preciso o quê? Dividir por n e extrair a raiz quadrada. Isso é o nosso desvio padrão. Então eu venho aqui, desvio padrão, que é a minha variável que eu criei lá em cima. Tá? Criei a variável desvio padrão aqui em cima. Desvio padrão é igual. Raiz quadrada no VBA se chama SQR, de square root. É uma função, então eu vou usar um parênteses. Vou pegar o somatório dos termos ao quadrado anterior. Como eu quero desvio padrão populacional, dividido por n. Pronto. Está pronto o desvio padrão. Então, esse trecho aqui é o nosso desvio padrão completo. Então, esse trecho seria ali na fórmula o nosso sigma, raiz quadrada, somatório, e indo de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado sobre n. Tudo dentro da raiz. Tá? Agora eu venho no message box, ou em alguma célula, você que escolhe. Tá? Message box. Coloco lá que o desvio padrão é igual ezinho dp and sub. Tá? Então, se quiserem separar os trechos, então a gente tem aqui. Esse é um trecho principal. Por quê? Porque é um laço, é uma iteração onde a gente calcula a média. Aí depois você precisa, de uma vez criada a média, o segundo trecho, que é a sua flutuação em torno da média, que é o necessário para você poder criar a fórmula do desvio padrão. Então, feito isso, ou seja, você tendo a parte da média, que vai ser utilizada aqui, ó, tá vendo porque eu preciso da média? Porque aqui, ó. Então, essa variável chamada média aqui, ó, ela está sendo usada aqui. Então, célula menos... Opa, aqui tem um detalhezinho. O quadrado não pode ficar de fora, ele tem que entrar. Então, célula menos a média ao quadrado, somado sempre iterativamente, me dá a parte de cima do cálculo do desvio padrão. Se eu coloco, então, a raiz quadrada desse somatório sobre n, eu tenho a fórmula completa do desvio padrão. Então, ó, duas partes, como eu disse ali no slide. Primeira parte é da média, segunda parte do somatório dos termos ao quadrado. Como é que fica isso, então, lá na programação em VBA? Então, se a gente voltar lá no nosso Excel, vamos voltar no Excel. Esse é o programa exatamente que eu fiz agora com vocês aí no papel, tá bom? Olha lá, tem a dimensão, o n, s igual a zero, a primeira parte da média, zera-se de novo, não pode esquecer, isso é principal isso aqui, tá? Senão ele faz uma soma acumulada e acaba dando errado. Soma-se a flutuação, ou seja, soma-se os desvios em relação à média ao quadrado, extrai a raiz quadrada, é sobre n eu tenho desvio padrão. Então aqui no exemplo eu tenho 9 dados. Se eu rodar então esse programa, ó, ele vai pedir primeiro qual a quantidade de dados que a gente quer calcular o desvio padrão. Eu tenho 9 células, né, na coluna A, coloco 9, ok, e ele me dá o desvio padrão aqui, 4,83. Se você não quiser no message box, quiser colocar isso na célula, também pode. Então você pode, ou se quiser ainda colocar nos dois lugares, também pode. Você vem aqui e coloca cells, aqui é a primeira linha, segunda coluna, recebe desvio padrão. Tá? Então ele vai aparecer em dois lugares. Vai aparecer na célula e vai aparecer no message box. Então, de novo, 9 dados, ok, ó, aparece lá e aparece aqui. Tá? Então a gente tem o desvio padrão completo. Esse trecho do desvio padrão, vocês podem utilizar em qualquer tipo de simulação, qualquer análise de risco, qualquer análise de fenômenos aleatórios. Tá? É sempre desse jeito que se faz o desvio padrão e você pode automatizar isso de forma a usar em qualquer tipo de programa. Legal? Então, aqui, ó, o que a gente tem, então, as duas partes, como eu falei lá no papel, ó, a parte da média, que é o somatório, a parte de flutuação ao quadrado em cima, para você saber quanto está variando em torno da média, e, por fim, a fórmula completa. Tá? Guardem bem esse tipo de programa, porque ele é muito útil, principalmente quem vai fazer análise de risco, usa esse tipo de programa o tempo todo, e é importante para você analisar a carteira de investimento. Tá bom? A gente se vê, então, na próxima gravação. Até mais.